O vento que atravessava Berlim naquela manhã de 1942 carregava um silêncio que não pertencia ao inverno. Era um silêncio pesado, denso, que se acumulava entre as fachadas quebradas, misturando-se ao cheiro de carvão queimado e às sirenes que cortavam a distância como lâminas cegas. Ali, entre sombras que se arrastavam pelas ruas estreitas, passos quase imperceptíveis marcavam o início de um caminho que ninguém jamais ousaria imaginar. No meio daquele labirinto de medo e suspeitas, uma mulher caminhava com um propósito que nem mesmo ela ousava pronunciar em voz alta. Um casaco simples, um olhar firme, a respiração contida como quem atravessa um campo minado. Na superfície, parecia mais uma estrangeira adaptada aos ritmos cruéis da guerra. Mas por trás daquele silêncio, havia um segredo costurado com risco e compaixão. Cada esquina carregava ecos de botas marchando. Cada sombra escondia olhos que julgavam. E mesmo assim, ela seguia. O céu cinzento parecia observar tudo, como se guardasse um pacto silencioso com aqueles que lutavam não por glória, mas por vidas que o mundo insistia em abandonar. Ela passava pelo portão de ferro de um prédio que já fora um hotel antes da guerra, agora transformado em escritórios administrativos do regime. Ali dentro, papéis mudavam destinos, carimbos sentenciavam famílias inteiras, e nomes desapareciam como poeira soprada pelo vento frio do Reich. Ao entrar, ela cumprimentava discretamente os funcionários, observando cada olhar, cada gesto. A guerra tinha transformado todos em peças de um grande mecanismo, e qualquer engrenagem fora do ritmo chamava atenção. Mas seu rosto era calmo, seu passo firme, sua voz sempre baixa, controlada. Ninguém suspeitava que, dentro daquele pequeno escritório, escondido atrás de pilhas de documentos burocráticos, nascia um caminho de salvação que o mundo só compreenderia décadas mais tarde. Ela abria a gaveta inferior da escrivaninha, ajustando a pilha de formulários de movimentação civil. Eram papéis comuns aos olhos dos outros, mas para ela representavam a diferença entre vida e morte. Neles, nomes eram alterados, datas ajustadas, trajetos refeitos. Como um pintor que redesenha o destino, ela trabalhava com precisão cirúrgica, sabendo que um único erro poderia condenar não apenas quem ela tentava salvar, mas sua própria existência. Lá fora, um trem militar passava, fazendo o chão tremer, como um aviso. E ainda assim, seu trabalho prosseguia, disfarçado entre rotinas monótonas e olhares distraídos. Ali começou a trajetória silenciosa que, sem testemunhas, construiu a ponte pela qual 800 vidas atravessaram a escuridão. As primeiras pessoas que chegaram até ela não vinham por esperança, mas por desespero. Chegavam com os olhos vazios, como se a guerra tivesse arrancado deles qualquer lembrança de quem eram. Famílias separadas, homens com roupas rasgadas, mulheres segurando crianças como se seus braços fossem a última fortaleza que lhes restava. Eles não perguntavam se era seguro. Não perguntavam se era possível. Apenas imploravam por algo que ninguém mais ousava oferecer. Fuga. Ela os recebia dentro de uma pequena sala cuja porta jamais deveria ter sido fechada. Ali, uma lâmpada fraca tremulava no teto, lançando sombras longas que pareciam observá-los. O medo era quase palpável. Cada respiração parecia um grito abafado. Ela falava pouco, mas seus olhos diziam tudo. Que havia uma chance, ainda que ínfima. E naquele tempo, uma chance era mais do que qualquer um podia pedir. Mostrava-lhes o caminho com mapas desenhados à mão, marcando trilhas clandestinas entre cidades destruídas e estações esquecidas. Explicava-lhes como caminhar, quando se esconder, onde esperar. Mas o mais importante vinha sempre no final. O documento falso. Um pedaço de papel que, sob a luz fraca, parecia comum, mas nas mãos certas, era a permissão para respirar mais um dia. Ela os observava segurar aqueles papéis com dedos trêmulos, como se neles estivesse gravada a promessa de um mundo que ainda não existia. As noites eram mais perigosas. Ela atravessava ruas desertas, levando pequenas bolsas com dinheiro, mapas, identidades falsas. Caminhava entre ruínas e patrulhas, sempre com o coração batendo na garganta. Às vezes o eco de passos atrás dela aumentava, e por um momento o mundo parecia parar.
mas ela jamais corria. O perigo era parte da rotina. A causa era maior do que o medo. A rede cresceu como um organismo vivo. Pessoas que nem sabiam seu nome seguiam instruções traçadas por ela. Um aceno silencioso na estação. Um casaco deixado sobre um banco. Uma janela aberta na hora certa. Cada gesto era uma peça da operação. Cada peça, um risco. E ainda assim, vidas começavam a desaparecer dos registros oficiais. Não como vítimas, mas como sobreviventes. Em mapas que jamais foram encontrados, havia rotas rabiscadas com urgência. Caminhos que serpenteavam por dentro de florestas cobertas de neve e vilarejos apagados. A cada fuga bem-sucedida, ela marcava mentalmente um ponto invisível na memória. Nunca escreveu seus feitos. Nunca pediu reconhecimento. Ela apenas continuava, como se a própria guerra dependesse de seu anonimato. Os oficiais começaram a desconfiar quando perceberam que, apesar dos números oficiais, certas listas pareciam incompletas. Pessoas que deveriam ter sido deportadas simplesmente desapareciam. A administração do Reich não aceitava falhas. O menor sinal de irregularidade acendia alarmes. E foi nesse momento que o cerco começou a se fechar ao redor dela. Interrogatórios se tornaram mais frequentes. Oficiais batiam à porta do escritório com olhos frios, questionando papéis, exigindo explicações. Ela respondia com calma, mostrando relatórios impecavelmente organizados. Sua postura serena confundia até os mais rígidos oficiais. Era como se o perigo deslizasse por sua pele sem penetrar. Por dentro, porém, cada visita esmagava seu peito como uma mão invisível apertando a garganta. O inverno de 1943 foi o mais cruel. A cidade parecia um fantasma, sufocada por fumaça e neve escurecida pelas chaminés das fábricas de guerra. Mesmo assim, ela continuava guiando famílias pelos subterrâneos, escondendo-as atrás de paredes improvisadas, entregando instruções sussurradas em línguas que não eram as suas. Às vezes o choro de uma criança ameaçava entreguê-los, e ela se ajoelhava, segurando aquelas pequenas mãos congeladas, murmurando palavras que devolviam um fragmento de coragem aos pais. A culpa a perseguia. Cada vez que salvava alguém, sabia que condenava a si mesma. Mas havia algo dentro dela que a mantinha firme. Talvez fosse o que restava da humanidade, quando tudo o mais havia sido destruído. Ela lembrava dos rostos que iam embora pela porta dos fundos, embrulhados em casacos emprestados, carregando novas identidades, como escudos frágeis contra o horror. E era isso que a fazia prosseguir. No início de 1944, sua operação clandestina estava tão profunda que já tocava 3 países. Grupos inteiros atravessavam florestas guiados por seus mapas, encontrando aliados silenciosos que seguiam sinais deixados por ela. Um lenço amarrado em um galho, um risco de carvão em um muro, um pedaço de corda caída no chão. Nada ali era acidental. Tudo fazia parte do caminho invisível que ela tecia no escuro. Mas quanto maior a rede, maior o risco. Oficiais começaram a vigiar suas rotas. Civis começaram a desaparecer por motivos incertos. E, pela primeira vez, ela sentiu que sua missão estava chegando ao limite. Mas recuar significava condenar centenas que ainda esperavam por sua ajuda. E assim, mesmo cercada, continuou. Foi durante uma noite silenciosa, quando a lua parecia um corte branco no céu escuro, que ela percebeu que havia sido seguida. Os passos estavam distantes, mas firmes. Ela acelerou, dobrando esquinas, entrando em vielas escuras, caminhando como se cada sombra pudesse engoli-la. Mas os passos continuaram, sincronizados com os seus. Ela sabia que aquele momento chegaria menos, mas não daquela forma, não naquela noite. Ao chegar ao prédio subterrâneo onde escondia um grupo de 8 pessoas, ouviu o choro abafado vindo de trás da parede falsa que ela mesma havia construído. Eram 3 crianças, 2 mulheres e 3 homens. Eles a olharam com um medo tão profundo que parecia transbordar dos olhos. Ela sorriu, embora sua respiração estivesse em chamas. Disse que tudo ficaria bem, mas sabia que nunca estivera tão perto do abismo. Subiu as escadas lentamente, esperando encontrar sombras armadas.
mas o corredor estava vazio. O silêncio era quase ensurdecedor. Ela apagou as lanternas, respirou fundo e deixou o prédio como se fosse apenas mais uma noite comum. O frio cortava seu rosto como garras, mas seu olhar estava firme. Não podia hesitar. 2 quadras depois, os oficiais a cercaram. Tochas apontadas para o rosto, ordens gritadas em alemão, mãos rudes segurando seu casaco. Ela não resistiu. O Povia. Qualquer movimento colocaria em risco as 8 vidas escondidas atrás da parede subterrânea. Eles a levaram para um caminhão militar sem explicações. A carroceria cheirava a ferrugem, suor e medo. Ela sabia o que acontecia com suspeitos de subversão, e ainda assim, seu coração permanecia sereno. O que havia feito já não podia ser desfeito. Durante o interrogatório, tentaram quebrá-la. Luzes fortes, gritos, ameaças, perguntaram nomes, rotas, cúmplices. Ela permaneceu em silêncio. Seus olhos não revelavam nada. Nem culpa, nem medo. Apenas uma calma profunda, tão profunda, que irritava seus interrogadores. Eles nunca souberam que, naquela noite, enquanto tentavam arrancar dela respostas, 8 pessoas caminhavam em direção à fronteira, seguindo instruções deixadas na mesa, escritas às pressas com sua última força antes da prisão. Os registros oficiais mostram que ela foi transferida para diferentes instalações de detenção. Seu nome desapareceu dos documentos algumas semanas depois. Ninguém sabe com certeza onde morreu. O túmulo, não há fotografia final. Não há testemunho. É como se tivesse sido apagada da história de propósito. Um fantasma que o regime tentou consumir. Mas a guerra terminou, e aqueles que escaparam começaram a falar. Primeiro foram pequenos depoimentos, memórias fragmentadas, histórias contadas em jantares familiares, um aceno silencioso de gratidão por alguém que não lembravam completamente. Diziam que era uma mulher estrangeira, uma funcionária de escritório, uma sombra protetora. Tudo muito vago, tudo muito improvável, mas todas as histórias apontavam para ela. Décadas depois, documentos restaurados revelaram assinaturas estranhas, datas alteradas de forma precisa demais, trajetos idênticos percorridos por dezenas de sobreviventes. E, ao cruzarem histórias, descobriram um padrão impossível de ignorar. 800 pessoas tinham seguido caminhos quase idênticos, escapando por rotas clandestinas traçadas por uma única pessoa, uma brasileira. Seu nome, já quase esquecido, ressurgiu como uma brasa acesa após anos soterrada pela poeira do tempo. 800 vidas, 800 histórias reescritas, 800 vozes que só puderam existir porque ela escolheu desaparecer. Hoje, quando seus sobreviventes, ou os filhos dos sobreviventes, contam essa história Fazamunô com um brilho que não pertence apenas à memória, mas ao milagre de estar vivo. Eles dizem que nunca esqueceram seus olhos. Firmes, silenciosos, determinados, dizem que ela parecia carregar dentro de si um fogo que nenhuma guerra poderia apagar. E talvez seja isso que permaneceu. Seu nome. Não sua fotografia, mas o eco de sua coragem atravessando gerações. Ela não viu o mundo renascer, não viu as crianças que salvou crescerem, não viu a liberdade voltar às ruas que percorreu escondida. Mas sua ausência é, ironicamente, sua maior presença, porque em cada vida que existiu graças a ela, há uma centelha do que significa resistir, mesmo quando o mundo inteiro parece ceder. No fim, quando o silêncio caiu sobre a Europa devastada e os últimos tiros se apagaram na distância, havia algo que permanecia intacto. O rastro invisível dessa mulher que caminhou sozinha contra a escuridão. Não houve medalhas, nem homenagens, nem manchetes. Apenas o sopro de seu nome contado em voz baixa, como se ainda fosse perigoso pronunciá-lo. As cidades foram reconstruídas. As feridas do mundo cicatrizaram lentamente, mas em algum lugar da história, menos na parte que nunca é escrita, apenas sentida, existe a marca indestrutível da brasileira, que salvou 800 vidas e desapareceu como um sussurro na neve. E é assim que ela permanece, como a chama que resiste ao vento, como a sombra que desafia o terror,
como o silêncio que salva, como a prova de que, mesmo na mais profunda escuridão, basta uma única pessoa para mover o destino de centenas. 800 vidas caminharam para fora do inferno, e graças a ela, caminham até hoje.